O silêncio me destruiu. Ou será que me fez mais forte? O que acontece quando Deus se cala diante do nosso sofrimento? Se você está aqui pela primeira vez, saiba que este vídeo é parte de uma jornada maior, que começou antes. O que você verá agora é apenas o começo de uma transformação profunda. Mas para entender completamente, é essencial assistir ao primeiro capítulo dessa jornada. Clique para assistir ao início, ou continue e descubra como o silêncio pode moldar tudo o que você é. Eu já existia, não no tempo, mas além dele. Antes mesmo que a luz tocasse o barro, o silêncio me envolvia, me consumia. Era o vazio, a ausência de palavras, de som, de respostas. O que somos, se não ecos do silêncio que nos molda? Em meu coração, o silêncio ecoava de maneira estranha, como se o universo inteiro estivesse em espera. Não havia trovão, nem vento. Nada para acender a chama da minha esperança. Era como um deserto, denso, pesado e imóvel. E eu, perdido na escuridão desse vazio, me perguntava: onde estava Deus? Ele que prometeu estar presente em todas as horas, ele que disse que nunca me deixaria. Por que então o céu permanecia em silêncio? Cada oração parecia se perder na vastidão. Cada clamor era como um grito lançado ao abismo. Eu esperava uma resposta, um sinal de que ele estava ali, mas nada veio. O silêncio, esse lugar onde tudo se esconde, mas ao mesmo tempo, tudo se revela. O que significa estar no silêncio de Deus? O que é essa ausência que não é nada, mas também é tudo? Eu não sabia ainda, mas ali naquele silêncio pesado e imenso, começava a minha jornada. O que parecia ser uma destruição, era na verdade um nascimento silencioso. O abismo não era um fim, mas uma preparação. Uma fundação, feita não de palavras, mas de nada. Enquanto os pensamentos giravam na minha mente, o silêncio se tornava cada vez mais profundo. Algo dentro de mim queria gritar, protestar, desafiar. Mas o que acontecia? O silêncio me dominava, me paralisava. Eu não sabia se era medo ou apenas a sensação de estar sendo despojado de tudo que conhecia. A vida sem respostas claras, parecia um labirinto sem saída. No entanto, o silêncio não me destruiu. Ele me despojou. Ele me fez perder a mim mesmo, mas não para que eu fosse perdido para sempre. Ele me quebrou, não para me deixar em pedaços, mas para me reconstruir, de uma maneira que eu jamais imaginei. No silêncio, eu era um pedaço de barro, sem forma, sem direção, esperando ser moldado. A pergunta então se formou em meu coração: o que é o silêncio? Não era uma pausa no tempo, era mais do que isso. O silêncio estava me ensinando a olhar para dentro. Ele estava me levando a um lugar onde não precisava mais de palavras, porque as palavras já não eram suficientes. Onde a dor se fazia presente, mas não era mais a dor da perda. Era a dor do despertar. Enquanto o vazio me consumia, algo dentro de mim começava a se abrir. Um campo de possibilidades ainda desconhecidas. O silêncio, que parecia a coisa mais cruel do mundo, na verdade era a porta para a minha transformação. Ele não era apenas ausência, ele era presença. O que significa a ausência de palavras? O que se esconde atrás do silêncio de Deus? Eu não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir. Tudo que eu pensava ser verdade sobre o sofrimento, sobre o vazio, estava prestes a ser desafiado. Eu não estava perdido. Eu estava sendo moldado. E o silêncio estava me guiando a um lugar que eu não podia entender, mas que sabia que era o meu destino. Eu continuei ali, imerso no vazio. E ao longo do tempo, o que antes parecia ser apenas uma ausência, transformou-se em uma presença silenciosa. O silêncio de Deus não era um castigo, não era uma negligência divina. Era uma preparação, um espaço onde minha alma, antes dispersa, começava a se reunir. Mas naquele momento, a dor ainda era imensa. Eu clamei de novo, desta vez com mais intensidade. Clamei pelo socorro que achava que deveria vir.
Eu me via à mercê do silêncio, como uma vela apagada, tentando resistir ao vento da dúvida que me empurrava para uma escuridão ainda maior. As respostas não chegavam, e o que eu sentia não era alívio. Era a sensação de estar abandonado, de ser deixado à margem de algo maior, algo divino. O céu não respondia. Deus, a quem eu havia me entregue, estava mudo. Eu, que havia depositado toda a minha fé nas promessas de sua presença, me via agora imerso no deserto de suas ausências. Um deserto sem fim, sem oásis, sem direção. Eu me perguntava, por que o silêncio? Por que ele não fala? Por que ele me deixou sozinho aqui, neste abismo, onde não há luz e não há caminho? Foi nessa escuridão que percebi. O silêncio não é só a ausência de resposta. O silêncio é o campo onde a verdade nasce. Ele não veio para me abandonar, mas para me purificar. Na ausência de palavras, eu fui confrontado com minha própria alma, com a minha própria dor. E então, sem perceber, uma nova pergunta brotou em mim. Não era mais por que o silêncio, mas o que o vazio se transformou em algo mais do que uma provação, mais do que um momento de dor. Ele era o espaço onde eu poderia finalmente me ouvir, onde eu poderia, talvez pela primeira vez, ouvir a voz do que é mais profundo dentro de mim. O silêncio de Deus, esse abismo insondável, foi a última prova da minha fé. Pois o que acontece quando Deus não fala? Quando Ele se cala diante da nossa dor? Quando Ele não responde à nossa angústia? A resposta não está naquilo que Ele poderia dizer, mas no que Ele nos deixa experimentar. Foi ali, naquele silêncio profundo, que percebi que não estava sendo abandonado. Eu estava sendo preparado. O silêncio me desafiava a me despir de minhas expectativas, de meus pedidos. Ele me mostrava que a verdadeira resposta não é uma palavra vinda de fora, mas uma descoberta interna. O silêncio, sem palavras, me forçava a olhar para o meu interior. Você acha que Deus te abandonou porque Ele não fala? Eu disse a mim mesmo. Mas a verdade é que Ele te ama tanto que te dá o espaço para crescer, para aprender, para encontrar respostas dentro de você. Eu não sabia, naquele momento, como isso aconteceria, mas o silêncio me forjava de uma maneira que as palavras nunca poderiam. Ele me desafiava a crescer, não em resposta às minhas perguntas, mas em aceitação da dor, em aceitação do vazio. O vazio que parecia me consumir era, na verdade, o solo onde minha alma começaria a florescer. E assim, o silêncio de Deus, que inicialmente parecia uma destruição, começou a se revelar como um processo de cura. Não através da resposta imediata, mas através da experiência do nada, da ausência. Não foi fácil entender isso. Não foi fácil aceitar. Mas o silêncio, de algum modo, estava me curando. Ele estava me preparando para algo maior. Eu só não sabia ainda o quê. Eu fiquei ali, sozinho no deserto do meu ser, imerso em um silêncio tão profundo que eu quase podia sentir o eco da minha própria alma. O que é o silêncio, afinal? Senão um espelho daquilo que não podemos ver em nós mesmos. Ele reflete tudo o que não queremos encarar, tudo o que tememos. Eu pensava, como posso viver sem respostas? Como posso continuar sem saber se há mais além deste vazio? Cada vez que as perguntas surgiam, o silêncio era a única resposta que encontrava. Mas esse silêncio não era vazio. Ele me confrontava, me desnudava. Ele me forçava a olhar para dentro, a encarar o que estava oculto, o que eu havia tentado ignorar. Eu olhei para as sombras de minha própria dor. O medo, a dúvida, a perda. Todos os sentimentos que eu havia afastado, pensando que poderiam me destruir. Mas o silêncio, mais do que me destruir, estava me forçando a confrontá-los, a perceber que minha humanidade, a minha vulnerabilidade, era o que me fazia completo. Não o controle, não as certezas, mas a aceitação da minha própria imperfeição. Foi então que percebi algo poderoso. A dor. Essa dor que parecia insuportável estava me tornando mais humano. Estava me conectando com algo que eu nunca havia entendido antes.
A dor não era um obstáculo, era uma ponte. Ela me ligava à minha essência, me lembrava de que eu não era uma máquina programada para não sofrer. Eu era um ser capaz de sentir, de experimentar a profundidade da existência. E essa capacidade de sentir, de viver o sofrimento com honestidade, me tornava mais inteiro, mais verdadeiro. Aquele silêncio, que inicialmente me parecia cruel, começou a se transformar em um espaço sagrado. Eu não estava mais lutando contra ele. Eu comecei a me render. Eu não estava mais tentando preencher o vazio com palavras, com respostas. Eu estava aprendendo a ser simplesmente no silêncio, a respirar dentro dele, a me tornar confortável na sua presença. Mas não foi fácil. A mente ainda gritava, ainda buscava. À medida que eu me aprofundava, comecei a perceber que o eco da alma não era apenas um grito de desespero. Era uma busca. Uma busca por algo além do que eu conhecia. O eco que soava tão forte e desesperado no início começou a se transformar em uma melodia suave. Uma música silenciosa que vinha de dentro. O vazio não era mais uma ameaça. Ele era a chave. O vazio estava me convidando a me descobrir de novo. A entender quem eu sou sem todas as camadas de crenças e expectativas que havia construído ao longo da vida. Em vez de sentir que estava sendo consumido, comecei a perceber que, de alguma forma, eu estava sendo moldado. Cada instante de silêncio me moldava. Cada momento de dor me aprofundava. E no final, eu percebi. A dor que eu pensava que me destruía era a dor que me libertava. Eu finalmente aceitei que não havia respostas prontas. Não havia fórmulas mágicas, nem atalhos. O caminho era o silêncio. O caminho era a aceitação da dor, sem tentar controlá-la. E de alguma forma, ao aceitar o silêncio, eu estava ao mesmo tempo descobrindo minha própria força. Eu não sou mais o que era. O silêncio me destruiu, mas me fez crescer. Ele me tirou tudo o que eu pensava que sabia, para me revelar o que realmente sou. Eu agora entendi que a dor não é algo a ser temido. Ela é o que nos permite crescer, nos permite evoluir. Eu agora sabia que, no fim, o eco da minha alma não é um grito desesperado. Ele é a resposta que eu estava procurando, porque no silêncio, tudo se revela. Até mesmo nós mesmos. O silêncio se tornou meu companheiro. Não um companheiro frio, distante, mas aquele que me acolhe, que me abraça nos momentos mais profundos da minha dor. Ele não fala com palavras. Ele fala com a calma, com a ausência. E foi nesse silêncio que eu comecei a perceber algo poderoso. O silêncio não é a ausência de Deus. Ele é a presença de Deus. Apenas em uma forma diferente daquilo que eu esperava. Bem, fora. Eu não precisava de palavras. Eu só precisava escutar. Cada momento que passei em silêncio me permitiu perceber algo novo sobre mim mesmo. Eu, que sempre procurei fora de mim as respostas, os consolos, agora percebia que as respostas estavam dentro de mim. Não nas palavras de outros, não nas explicações que eu buscava. Elas estavam no vazio, no espaço entre os pensamentos. O silêncio me ensinava a escutar não só a mim mesmo, mas também ao meu Criador. Ele não falava em palavras. Ele falava na quietude. Foi nesse espaço que encontrei uma paz que eu jamais esperava. Não era uma paz vinda de fora. Não era uma paz conquistada por conquistas ou por algo que fosse dado. Era uma paz interna. Uma paz que brotava do reconhecimento de que eu não precisava mais de respostas para ser inteiro. Eu simplesmente precisava ser. E então tudo começou a fazer sentido. O silêncio não era a ausência de Deus. Era a forma mais pura da sua presença. Porque no silêncio, ele não se impõe. Ele nos convida a descobrir a verdade por nós mesmos. Ele nos chama a nos tornarmos aquilo que já somos, mas que não sabíamos que éramos. Eu estava começando a ver. O silêncio não estava aqui para me sufocar, para me destruir. Ele estava aqui para me guiar, para me transformar. Ele me ensinava que o sofrimento não é um fim,
mas um meio. Um meio para nos aproximarmos da nossa verdade mais profunda. E a cada dia que eu passava em silêncio, mais eu entendia. Minha dor não era um obstáculo. Ela era uma ponte. Uma ponte para algo muito maior do que eu imaginava. Eu parei de lutar. Eu parei de procurar fora de mim as respostas. O que eu precisava estava dentro de mim, no silêncio que agora eu abraçava. Ele me guiava, me transformava. E de alguma forma, eu comecei a perceber a beleza nesse vazio. Porque o silêncio, na sua mais pura forma, não é vazio. Ele é cheio de tudo. Ele é a morada da verdade. Eu não sabia ao certo onde essa jornada me levaria. Não sabia o que viria a seguir. Mas havia algo em mim que agora estava em paz com o não saber. Algo dentro de mim estava florescendo no silêncio. E por mais estranho que fosse, eu comecei a entender que, por muito tempo, a busca incessante por respostas, por palavras, tinha sido o que me mantinha afastado de mim mesmo, o que me separava do meu verdadeiro ser. Foi ali, naquele espaço sagrado de silêncio, que finalmente encontrei algo que eu buscava há tanto tempo. Meu próprio ser. Não o ser que o mundo me disse que eu deveria ser, não o ser que os outros esperavam de mim, mas o ser que sempre esteve dentro de mim, esperando para ser ouvido. E eu perguntei pela primeira vez com plena convicção: quem sou eu quando as palavras não falam? Quem sou eu quando a busca por respostas cede lugar à aceitação? O silêncio me mostrou que eu sou o ser que já existe, em paz com o próprio vazio. Eu sou aquele que já tem todas as respostas, mas que não precisa mais delas para ser completo. Neste silêncio, eu me encontrei. Eu não sabia o que viria a seguir. O silêncio, com todo o seu poder de transformação, ainda não me havia dado todas as respostas. Ele me havia mostrado o caminho até minha essência, mas a jornada não estava completa. Eu não estava curado. Eu não estava livre. Mas algo havia mudado. Eu parei de procurar respostas externas, não porque as havia encontrado, mas porque a verdade não estava mais fora de mim. O silêncio não me deu todas as respostas que eu queria ouvir, mas me ensinou a viver na ausência de respostas. E isso foi mais poderoso do que qualquer resposta imediata que eu pudesse ter esperado. O silêncio me mostrou que a verdadeira força não está na certeza, ela está na aceitação. Aceitar o que é, aceitar o que não se pode controlar, aceitar a dor e a dúvida como partes do processo, não como inimigos, mas como aliados. O caminho agora estava claro. Não era um caminho fácil, nem rápido, mas era o meu caminho. O caminho da resiliência, da perseverança. O caminho de quem escolhe permanecer, mesmo quando não há garantias, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Eu sabia que o silêncio, que antes parecia um abismo sem fim, agora era minha fundação. Ele era o solo onde minhas raízes haviam se aprofundado. E se as raízes estão firmes, nada pode derrubar a árvore. O silêncio não era um vazio a ser temido. Era uma fortaleza silenciosa, erguida dentro de mim. Os ventos da dúvida ainda sopravam. O mundo ainda estava repleto de distrações, de expectativas, de pressões. Mas no fundo, algo dentro de mim havia mudado. Eu não estava mais buscando o que o mundo queria que eu fosse. Eu não estava mais buscando respostas externas. Eu estava apenas sendo. E isso me dava uma paz que não dependia do que acontecia ao meu redor. Eu olhei para os desafios que ainda estavam diante de mim. O que antes parecia insuperável, agora parecia suportável. Eu já não precisava mais do controle. Não precisava mais saber o futuro. Eu precisava apenas viver o agora e manter-me firme naquilo que já havia sido revelado. Cada passo que eu dava agora era um passo em direção a uma versão mais forte de mim mesmo. Eu não precisava de respostas. Eu não precisava de conforto. Eu precisava de resiliência. Porque, no fim das contas, a vida não exige que você tenha todas as respostas. Ela exige que você tenha a força de permanecer. E eu sabia que eu tinha essa força dentro de mim. Eu olhei para os ventos da dúvida e do medo e disse a mim mesmo: você pode me empurrar,
pode me desafiar, mas não pode me destruir. Eu sou mais forte do que a tempestade. Eu sou mais forte do que o vazio. E eu sou mais forte do que a dúvida. Não importa quantos ventos soprem em minha direção, eu estarei firme, porque, no silêncio, eu encontrei o que há de mais profundo dentro de mim. Uma força que não se abala, uma resistência que não pode ser quebrada. O silêncio me ensinou que a verdadeira paz não vem da ausência de desafios, mas da força de permanecer no meio deles. E assim, ao longo dessa jornada, eu fui aprendendo que o segredo da verdadeira força não está em lutar contra a dor, mas em aceitar a dor. Em entender que a resistência não é a negação do sofrimento, mas a perseverança diante dele. O sofrimento não é o fim. Ele é apenas o meio pelo qual nos transformamos. O silêncio que antes me parecia vazio e cruel, agora era meu aliado. Ele não me destruiu. Ele me fez mais forte. Ele me deu uma força que eu não sabia que possuía. E por mais difícil que fosse, eu sabia. O que me esperava além do silêncio seria ainda mais grandioso do que eu poderia imaginar. Eu agora sabia. O silêncio que me destruiu foi o mesmo silêncio que me moldou, me curou e me trouxe de volta à vida. Eu já não sou mais quem era antes. Aquele ser que vivia buscando respostas externas, sempre perdido em suas próprias perguntas e medos, já não existe. O silêncio me fez abandonar as certezas e me entreguei ao mistério. Ele não era apenas a ausência de som. O silêncio é a presença do infinito, a porta para algo além de tudo o que podemos entender com as palavras. Eu passei minha vida buscando algo fora de mim, mas nunca percebi que a chave sempre esteve dentro de mim. Dentro do vazio, dentro do espaço entre os pensamentos, onde o verdadeiro eu reside. A sabedoria que o silêncio me trouxe não é uma sabedoria convencional. Ela não é uma coleção de respostas prontas. Não é uma fórmula que você pode aplicar à sua vida. Ela é intuição, sentimento, sabedoria silenciosa que não pode ser traduzida em palavras. A verdadeira sabedoria do silêncio é aquela que surge quando paramos de lutar contra a vida, contra o que não podemos controlar, e começamos a aceitar a totalidade do que somos. O que eu havia aprendido ao longo dessa jornada é que o silêncio não é o que ele parece ser. O silêncio não é um vazio a ser preenchido, mas um campo fértil onde a verdade se revela. Ele não me destruiu, como eu pensava inicialmente. Ele me libertou. Me libertou da necessidade de explicações, de justificativas, de respostas. Ele me ensinou que a verdade não precisa ser buscada. Ela já está em nós, esperando para ser descoberta. E à medida que o silêncio foi se aprofundando, eu comecei a ver o que antes estava encoberto. Eu vi a presença de Deus não nas palavras que ele poderia dizer, mas na quietude que ele deixou para mim. Deus não fala com palavras. Ele fala no sussurro do vento, no silêncio da noite, no vazio que todos evitam, mas que na realidade é o campo da criação. Ele fala quando aprendemos a ouvir a quietude, quando silenciamos nossa mente barulhenta e permitimos que a sabedoria do universo se revele. O silêncio me deu uma visão que não estava disponível nos gritos de respostas ou nas palavras de consolo. Ele me mostrou que a dor, que o sofrimento, que a perda não são o fim. Eles são o começo de uma nova compreensão. Eu percebi, enfim, que o sofrimento não é algo a ser temido, mas algo que nos prepara para algo maior. Ele nos despoja de tudo o que não é essencial, de tudo o que é superficial, e nos leva a encontrar a verdade que reside em nós. E assim, ao aceitar o silêncio, eu aceitei a vida em sua totalidade. A vida não é feita de respostas fáceis. Ela é feita de momentos em que somos chamados a permanecer em silêncio, a escutar, e através da escuta, descobrir que a verdade nunca esteve distante. Ela sempre esteve dentro de nós, esperando o momento certo para se revelar. Agora, ao olhar para o que aconteceu, vejo que tudo fez sentido. Cada dor, cada lágrima,
Cada momento de angústia foi, na verdade, uma preparação para este momento de revelação. O silêncio não foi um vazio que me destruiu. Ele foi o solo onde minhas raízes cresceram, onde minha alma se fortaleceu. Ele foi o espaço onde Deus me encontrou, onde Ele me moldou. E a paz, que agora mora dentro de mim, não vem das respostas, mas da aceitação do que é. Eu não preciso mais de respostas para ser quem sou. Eu sou quem sou porque aceito tudo o que a vida me trouxe, o silêncio incluído. Agora eu sei. Eu não sou o silêncio. Eu sou aquilo que se revela quando o silêncio é aceito, quando ele é compreendido. O silêncio não é um obstáculo. Ele é o caminho. Ele é a porta para o que não pode ser dito, mas que é mais verdadeiro do que qualquer palavra. E agora, eu te convido. Se você está ouvindo isso, se você está sentindo o que eu senti, compartilhe essa mensagem, porque o silêncio não é um inimigo a ser temido. Ele é a chave para a nossa verdadeira libertação. Se você ouviu o que eu ouvi, compartilhe isso com aqueles que ainda estão gritando no escuro, procurando respostas no lugar errado, que eles possam encontrar a paz, a verdade e a sabedoria que o silêncio oferece.